Oi galera, tudo bem com vocês? Bora falar um pouquinho sobre os livros do primeiro ano da faculdade? Então galera, eu tô gravando esse vídeo aqui pra conversar um pouquinho com os calouros, principalmente os calouros emocionados, assim como eu, que querem sair comprando milhões e milhões de livros. E, enfim, eu vou falar aqui, primeiramente, veja se tem a necessidade realmente de comprar o livro, de acordo com a sua faculdade e tudo mais. E também veja quais livros os professores usam, porque isso vai guiar bastante vocês na hora de estudar para as provas e tudo mais. Visto que geralmente as provas são copia e cola de livro, então é um ponto bem importante esse. Mas enfim, hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês os livros que eu usei na faculdade, e alguns nem tanto, mas enfim, basicamente eu tenho 8 livros físicos e alguns eu usei na forma de PDF, daquele jeitinho, né? Mas enfim, a gente acaba utilizando muito PDF na faculdade, porque às vezes você precisa de um capítulo específico do livro e compensa que não acaba compensando você pagar 500, 600 reais num livro. Alguns dos livros que eu tenho aqui, eles são um pouquinho mais em conta, mas tem outros também que são um pouco mais caros. Então, vale sempre ressaltar e ver a necessidade da compra real do livro. Mas basicamente é assim. Eu vou começar por anatomia, que é uma matéria que, enfim, todo mundo da faculdade de medicina do primeiro ano surta e, enfim, é uma das matérias que a gente fica mais animado para ter tanto o surto de quantidade de conteúdo, por ser muito conteúdo, quanto pelo cadáver e todas essas questões. Basicamente, galera, em anatomia, eu usei mais ou menos 6 livros ali. O primeiro livro, e um que eu recomendo vocês terem, é o Moore. O Moore, ele é anatomia orientada para clínica, tá? Se eu não me engano, tem algumas outras versões. Mas ele é um dos melhores livros e vai ser um dos companheiros de vocês no estudo da anatomia. Porque basicamente ele vai ter anatomia descritiva ali. Enfim, isso vai te guiar para estudar para a prova e todas as correlações que isso vai ter na clínica. E é um livro que eu usei demais, ele tá tipo todo rabiscado e todo grifado, mas enfim, ele é sensacional. É um dos meus livros favoritos assim do primeiro ano e um que eu acho que super vale a pena o investimento. Se eu não me engano, ele deve estar ali na faixa dos seus 500 reais, mas vale muito a pena. E o segundo livro, que é um livro que eu usei bastante, que ele também tá bem acabadinho, é o Netter, que é o Atlas de Anatomia, e ele é basicamente um atlas anatômico, ou seja, ele só vai ter fotos das estruturas e apontando, tipo, o que é cada coisa. Além disso, ele vai ter algumas tabelinhas, como as tabelas de músculos, que quem tá na anatomia ou vai passar vai sofrer com elas, porque é basicamente decorar o nervo que inerva tal músculo, de onde ele vem, que inserção proximal, inserção distal. Enfim, são vários detalhezinhos, mas que às vezes acaba surtando à toa. Enfim, continuando os livros de anatomia. Agora, livros que eu usei, mas não usei tanto, tá? São mais 2 físicos que eu comprei. Eles são também mais baratinhos. O Netter deve estar ali na sua faixa dos seus 500 reais também. Não lembro agora bem certinho. Eu vou estar deixando todos os links dos livros que eu vou estar falando aqui para vocês na Amazon, mas vocês podem dar uma procuradinha em outros sites para comparar preço, que super vale a pena. Sempre tem uma diferença legal de preço de um site para outro. Mas enfim, os próximos 2 livros são relacionados à neuroanatomia. O primeiro é o Machado, que é o Neuroanatomia Funcional. Esse livro, eu estou usando ele agora para estudar um pouco de neuroanato, que a gente tem uma introdução mais superficial, assim, já que a gente tem neurociências ano que vem. Mas essa parte macroscópica e as correlações anatômicas a gente vê no primeiro ano com anatomia mesmo. E agora, o outro livro que eu usei foi o Coelho e Zanon, que é da simulação à prática neurocirurgia pediátrica. Daí você me pergunta, por que eu comprei esse livro aqui? Esse livro, basicamente, eu quero neurocirurgia a princípio, tá? Posso mudar durante a faculdade? Obviamente posso, tô de cabeça aberta, sempre para todas as matérias, mas é uma matéria que me chama um pouco de atenção. E basicamente, no nosso primeiro ano aqui, a gente faz uma monografia. E o nosso tema é voltado para a área de neurocirurgia. Basicamente, o nosso tema é síndrome de Chiari. E esse livro tinha uma parte muito boa e ele não foi caro. Se eu não me engano, foi na faixa de 100 reais, 120 reais. Igual o Machado, ele foi na faixa, acho que de 150, 160 reais. Então são livros bem mais tranquilos,
mas eu acabei comprando ele para ver essa correlação cirúrgica e tudo mais. E me ajudou bastante na formulação da minha parte da monografia e também na formulação de uma pesquisa que a gente está fazendo. A gente vai fazer uma revisão sistemática em relação à síndrome de Chiari também, visto que é uma síndrome que é pouco estudada ainda. Então, basicamente, esses são os livros físicos de anatomia que eu tenho. E eu também acabei utilizando, só que daí de forma digital, o Grace, mas muito menos que o Moore, principalmente pelo fato dos professores usarem o Moore como formulador de provas, assim, então eles acabam utilizando as frases do Moore, então pra mim compensou muito mais. Eu acabava dando uma olhada quando não ficava muito claro e, enfim, por isso que eu acabei não comprando ele. E outro livro muito legal que eu adorava usar para estudar para as provas era o Yokoshi, que basicamente ele é um atlas, assim como o Nether, só que ele é um atlas fotográfico, ou seja, vai conter dissecações do cadáver. E é sensacional assim para estudar para a prova, para ver as estruturas, principalmente porque ele já não tem o nome. Ele tem a foto, seta com números, e daí embaixo você tem a legenda. Isso é legal porque você tira a legenda ali e tenta resolver para a prova. Agora, em semiologia, basicamente eu usei 3 livros, 2 muito mais que o terceiro. Os 2 físicos que eu usei, o primeiro é esta bíblia gigantesca aqui, que é o Porto, a semiologia médica, e ele é o que a gente fala o portão, basicamente, porque ele é gigantesco e vocês já vão entender o porquê. Ele é um livro muito legal, principalmente para construção de raciocínio clínico, porque ele pega e vai destrinchando assim os sinais e sintomas e as correlações clínicas que isso vai ter. Eu gostei de estudar por ele. O pessoal não gosta porque ele é um livro muito extenso e tem muita informação, mas eu acho ele sensacional. Eu adoro estudar pelo Porto, mas basicamente é isso. E para prova, quando tá chegando a prova, eu uso o Portinho, que é o filho mais. E ele é um resumo muito conciso de tudo que tem aqui. Então, todas as informações que tem lá, tem aqui. Só que lá ele é muito mais destrinchado, assim, de uma forma muito mais completinha, se assim eu posso dizer. Mas os 2 são sensacionais e eu adoro estudar para as provas de semi por esse daqui. E eu sei que o pessoal do segundo ano fala que só dá tempo de estudar por esse daqui para revisar e tudo mais. Mas basicamente esses são os 2 livros de semi assim, que eu usei bastante, que eu gostei. Tem um outro que é o Bates, que eu acabei lendo algumas partes dele, mas não me adaptei tanto assim, então, mas tem algumas faculdades que utilizam muito ele, e isso vai depender também da sua identificação com o livro. Tem muita gente que gosta de estudar por um e não gosta de estudar pelo outro, mesmo que o professor utilize aquele livro. Então vale a pena você ver o qual que você vai aprender e o qual que você se identifica com o modo de ensinar daquele livro. Agora um outro livro que basicamente tem muita gente que fala que é um peso de porta, mas que eu adoro, é o Princípios da Bioquímica do Leninger. Como eu falei para vocês, a minha bioquímica é um pouco diferenciada. Ela é muito mais voltada para uma análise clínica ali laboratorial. Então eu acabei utilizando toda o Leninger do Princípios para estudar a parte de carboidratos, proteínas e tudo mais. E é um livro que eu super gostei. Tem gente que fala que é muito complexa a linguagem, mas eu achei até que fluida para mim. E, enfim, sensacional. Então, basicamente, para bioquímica foi só esse mesmo que eu utilizei. E agora, para biofísica, é o Guyton e Hall, que basicamente esse livro é perfeito e, enfim, é um dos melhores livros. É o meu livro favorito, na realidade. E ele é muito legal porque ele vai explicar toda a fisiologia. Eu sempre gostei muito de fisiologia, então é super interessante. Além mais que ela complementa muita coisa da anato e da semi. Quando você liga os 3, fica perfeito. E basicamente para biofísica eu acabei utilizando esse livro aqui e eu também vou utilizar ele para fisiologia no que vem. Então é um investimento bem que duplo, assim, consegue usar tanto as matérias do primeiro quanto do segundo ano. E ele foi um pouquinho mais caro, ele estava na faixa de R$1.000 essa edição quando eu comprei, porque ela ainda não tinha chegado no Brasil, que era a nova edição. E daí, por ser americano, ele tá em inglês. Mas, basicamente, é isso. Esses são os 8 livros físicos que eu tenho. E
para histologia, eu acabei falando no vídeo sobre as matérias que minha professora ela tem um modo de explicar sensacional. Então, eu acabei usando muito mais as aulas dela para estudar do que livros. Mas quando eu precisava de alguma coisa, alguma informação extra, eu acabava indo buscar ou no Ross ou no Junqueira, que são 2 livros sensacionais. Como eu falei, pelas aulas dela serem muito boas, eu acabei não comprando, achei desnecessário o investimento. E meus veteranos também haviam falado que era um investimento desnecessário, eu acabei optando por não comprar. E basicamente é isso. As outras matérias, como PS, metodologia, informática, disciplina integradora, e aquelas outras que eu acabei comentando no vídeo passado, eu não usei livros porque não teve necessidade, eu estudava pelas aulas ou buscando informações rápidas por artigos e tudo mais. Basicamente esses são os livros que eu usei agora no meu primeiro ano de faculdade. E no próximo vídeo eu vou estar trazendo para vocês os materiais que eu usei, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o gostei e o seu comentário, que isso me ajuda demais. E se possível, compartilhar com os amigos nas redes sociais. Muito obrigado, um beijo e até mais.